Ô Zé, como eu vou fazer o bloco um, eu passo a bola para você. O Kennedy, qual que é o nome do sistema de governo inventado pelo Pacheco e pelo Lira que está em vigor no Brasil atualmente, hein? Porque eu fiquei curioso, porque aquela história de presidencialismo de coalizão, que nunca foi uma boa definição, mas enfim, é o que a gente tinha, acabou faz tempo, né? O que entrou no lugar, hein? Ô Zé, teve dois plebiscitos aí, confirmaram o sistema presidencialista. Tem essa história do presidencialismo de coalizão cunhado lá pelo Sérgio Abranches, né? Mas que não está funcionando muito. Todo mundo fala que é um semipresidencialismo, que é um semiparlamentarismo, que o Congresso ficou muito forte e que agora ganhou um poder para governar junto com o Executivo, né? Mas, assim, é um parlamentarismo, eu ia dizer, de araque, no sentido de ser falso, né? De não existir, mas a gente pode dizer que é um parlamentarismo de achaque, né? Molesta muito o executivo, estressa demais o executivo, né? Fica meio Enfim, doente também, né? meio doente, né? É uma Tá coisa meio, né? certo. Enfim. Você Ou olha só, seja, a gente tá. você está se referindo exclusivamente a essas duas definições de achaque. O ato de molestar e o fato de você sofrer um achaque, né? Estar adoecido. Então, eu Isso, sofri um achaque esse final de semana, não é que não roubei ninguém, né? Só para deixar isso claro, pois é, deixando muito claro, é um parlamentarismo de de achar que achaque. na Gostei acepção que desse o termo, Zeca, Kennedy. né? Eu acho que Porque vai é o que está pegar. acontecendo, né? Olha só, Zé, na semana passada, o Arthur Lira deu uma pancada lá no Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, ameaçou colocar uma pauta-bomba em votação no Congresso. Aí o Lula tem que sair, ir lá e fazer um carinho no Lira, se reunir no domingo, prometer. Negociaram aquela questão do veto das emendas parlamentares, dos 5,6 bilhões, admitindo pagar uma parte e manter aquele cronograma de liberação. Ou seja, sempre tá um presidente de poder do Poder Legislativo, seja da Câmara ou do Senado, com uma faca no pescoço do presidente da República. Agora, foi o Rodrigo Pacheco, porque o Haddad deu uma entrevista para a Mônica Bergamo no final de semana, muito boa, aliás, a entrevista, e a reflexão do Haddad é correta, falando, olha, o Congresso tem que ter responsabilidade fiscal. O que a gente está vendo no Brasil é o seguinte, se não se cumpre a lei fiscal, se não se cumpre a meta fiscal, a legislação fiscal, o presidente pode cair. Inventaram a pedalada lá da Dilma e derrubaram uma presidente. Mas tem uma legislação a qual o executivo tem que obedecer. Ele tem que seguir aquela legislação. E o Congresso? O Congresso Boa pergunta. não tem que submeter à legislação que ele criou. Olha só, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, né, não vamos tratar as pessoas com respeito. São presidentes de poder, de fato, foi aprovada uma reforma tributária que nós vamos falar. O Congresso fez algumas coisas importantes. No entanto, eles vão lá para Faria Lima, vão lá para o mercado financeiro e fazem um discurso certinho de responsabilidade fiscal. Não vai ter pauta-bomba, é importante o ajuste nas contas públicas, responsabilidade fiscal, fiscal, fiscal. Pega o avião da FAB, chega em Brasília, é pauta-bomba. O Pacheco quer botar um quinquênio para a magistratura e outras carreiras do chamado alto funcionalismo, você pode dar um impacto de 40 bilhões por ano para uma Sem contar fatia o do que aumenta a desigualdade de renda dentro do próprio funcionalismo, né? Porque essas isso. carreiras premiadas teriam um aumento a cada 5 anos e as outras não, né? As enfermeiras, os médicos, não. Agora, os juízes, os policiais federais, aqueles que eles Os querem. defensores públicos, o Ministério Público, sim. Eles já ganham bem na comparação com os demais servidores públicos, é. Já é uma remuneração bastante boa, bastante alta para um país É como o elite. Brasil. É elite. Aí fica, mas um executivo de uma empresa, bem, um executivo de uma empresa está na iniciativa privada, pode perder o trabalho dele. Esse pessoal tem estabilidade, proteção, os juízes têm inamovibilidade. Quando a gente ouve falar na punição de juiz, como é que se noticia a punição? Afastado com salário integral. O CNJ fez uma investigação, afastou uma juíza da 13ª Vara lá, Federal de Curitiba, lá, a Gabriela Hart, virou uma crise, né, pelo que fizeram. Mas o tema aqui não é Lava Jato. Vamos voltar para o parlamentarismo de achaque, que é o tema do dia. Eu estava pegando aqui. A gente conversou na semana passada com a Beatriz Rei. E ela, cientista política e acompanha bem os assuntos do Congresso, falou: é preciso mexer no regimento e no poder dos presidentes. No caso, ela estava falando do presidente da Câmara, mas também do Senado, porque eles têm um poder imperial.
Eles concentram o poder de decidir o que vai entrar em votação. Que projeto coloca? Coloca o pauta-bomba, que vai deixar o governo no escanteio, ou eu aprovo um outro projeto. O Congresso Nacional é formado pelos partidos políticos. A gente viu, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, uma reforma para limitar o poder da decisão monocrática. São 11 ministros, um ministro vai lá, dá uma decisão, né? E aí aquilo ficava valendo. Luiz Fux segurou durante 4 anos numa decisão monocrática aquele auxílio para o Ministério Público e para o Judiciário, aquele auxílio moradia vexaminoso. Ficou pendurado 4 anos numa decisão monocrática dele. Houve uma mudança e agora essa decisão tem que ser submetida ao plenário. Né? Por que não faz a mesma coisa no Congresso Nacional? O Bolsonaro, Zé, desmoralizou a legislação sobre impeachment. O Arthur Lira não deu seguimento a nenhum pedido de abertura de processo de impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Pacheco tentou barrar a CPI da pandemia. Ela só saiu porque o Supremo Tribunal Federal mandou ele instalar a CPI. Senão não tinha saído por decisão dele. Os dois protegeram o Bolsonaro com o poder imperial que tiveram. E a gente lembra que a CPI da pandemia foi um ponto de virada para o combate à pandemia. Ali se iluminou muita coisa que acontecia no Brasil e a ciência derrotou o negacionismo. Ela teve um papel histórico. O Rodrigo Pacheco era contra. Agora o Haddad deu a entrevista e faz uma reflexão que é uma reflexão correta. Ah, mas o ministro da Fazenda não pode dizer isso. A reflexão do Haddad está correta. Você quer achar que por uma estratégia de comunicação ele tem que ficar calado e só lá negociar, você pode achar que é o que ele devia ter feito. Mas o Haddad fez uma reflexão acertada. E a gente tem que iluminar esse debate. Exatamente, eu acho que a declaração do Haddad ela foi boa o suficiente a ponto da gente estar discutindo ela aqui e as consequências dessa declaração. É claro que o executivo tem que cobrar o legislativo quando ele é irresponsável fiscalmente, como o Rodrigo Pacheco, bonzinho com a conta dos outros, quer dar dinheiro nosso, seu, meu e o nosso para pagar, fazer média com o juiz, né? Pois é, está Obviamente gostoso que demais, né? Com as emendas parlamentares, mais de 40, 44, 45, quase 50 bilhões de reais. Bota o projeto que quer, quero fazer um quinquênio, quero colocar mudar a legislação aqui para o setor de eventos, porque estou chateado com o governo. Ah, estou chateado com o governo, não vou almoçar com os líderes do governo, não. Ele é presidente do poder. É papel dele conversar com os líderes do governo. Ah, eu não vou tratar com Padilha. É o ministro apontado pelo governo para fazer relações institucionais. O prazo de validade do Padilha está meio vencido, se fala isso lá no PT. Mas o Lula não vai tirar. Como é que o Lula tira o Padilha debaixo de vara do Arthur Lira? Porque entrega, então, o governo para o Arthur Lira, que foi o que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro entregou o governo para o Ciro Nogueira e para o Congresso porque era um incompetente. O Lula está resistindo. A gente tem que iluminar esse debate. Olha só, Zé, é um negócio impressionante. O, o Rodrigo Pacheco hoje ficou nervosinho, chateado, e falou que não vai se reunir com os líderes do governo, que pode votar aí o quinquênio. Sim, está pedindo renegociação de dívida de Minas Gerais. E que é apoio do governo para ser candidato ao governo de Minas. Nós já fizemos aqui um programa sobre a dívida do Estado de Minas Gerais, o tamanho desse esqueleto, o problema que é. Quer passar para quem? Para o governo federal. Quem é que vai pagar a conta? Todos nós. Não quer ter responsabilidade fiscal porque é muito gostoso. Né? Porque só quer o bônus, não quer nada do ônus. Aí fica fácil brincar de parlamentarismo, de semi-parlamentarismo, de semi-presidencialismo. Né? Porque quem tem que responder são o Lula e o Haddad. Então, me parece aí, Zé, que a gente tem que iluminar esse debate e parar de fazer falsa equivalência. Tá? Aí uma crise política, é o problema da articulação. Que articulação política vai dar conta desse comportamento? Só se Jesus Cristo baixar na Terra e a gente sabe que não vai resolver. A acho que última eleição. só se ele vier com uma mala de dinheiro, viu? Porque fora essa hipótese não há outra para Né? A resolver. gente sabe, assim, a gente não gosta de demonizar as emendas parlamentares, a gente entende o papel da política, do Congresso, mas o que a gente está vendo é um parlamentarismo de achar. Você não faz o que eu quero, eu meto pauta-bomba, eu não voto o que você quer. Peraí, mas eu quero uma renegociação para a dívida de Minas, Não, e sabe? ainda eu quero fazer um discurso falso sobre
rigidez das contas públicas. Ô, Kennedy, enquanto você pensa na sua síntese, eu vou ler aqui os comentários que não são Bora. poucos dos nossos analyzers, tá? Danilo Sotero Rogério, como sempre, o primeirão da fila. A pergunta era: qual o nome do sistema de governo inventado por Pacheco e Lira no Brasil? E a resposta do Danilo foi: fazem parlamentarismo freestyle. Fica com orçamento e deixa o executivo responsável pelo gasto sem receita. Ana Maria Balardim: sistema de governo enviesado e sem responsabilidades. Quer gastar, mas não quer sujar as luvas na arrecadação. Maria Amélia nos dá boa tarde. Ana Maria Balardim resume: sistema de cinismo descarado. Pedro Piracanjuba, boa tarde a todos. Agora sim, bom programa. Obrigado, Pedro. Marisa Laterza, o sistema de governo era vigente é o executivo ônus e é o legislativo bônus. Se Tá por antecipou aí. você aí, Kennedy. A síntese está indo bem. Renato Sá, parlamente e cinismo. Separado, né? É, O Pedro Piracanjuba disse que ouviu a análise chamando o nosso sistema de parlamentarismo orçamentário. Não sei se eu acho que eu prefiro parlamentarismo de achaque mesmo. Porque se fosse um orçamento, veja bem, uma coisa, para que serve um orçamento público? Para você definir prioridades, né? Precisa mais aqui do que ali. Se você tem um orçamento que é dividido, em que o Congresso vai abocanhando um pedaço cada vez maior desse orçamento e vai dirigindo o dinheiro para lugares obscuros, como eu vou explicar no segundo bloco, você não tem Isso. como estabelecer prioridades, né? É O dinheiro isso. fica a quem sacar mais rápido. Contraria, É, inclusive, a Constituição, que é outra queixa, já judicializou. Todas as democracias, essas questões vão parar no judiciário, você me desculpe. O governo está defendendo uma tese em relação à desoneração. Você pode gostar ou não dela. Agora é legítimo a AGU, na defesa do governo, apresentar para o Supremo Tribunal Federal. Que papo é esse que não pode agora acionar o Supremo? Que acionou o Supremo, agora é o seguinte: invadimos as prerrogativas do Executivo, e se vocês levarem para o Judiciário, eu fico de mal aqui? Que brincadeira de democracia é essa, Zé? Não dá, meu cara. o Kennedy, você vai enfrentar um páreo duro hoje aqui, viu? Eu O sei. Álvaro Coelho Neto diz: caramba, estou conseguindo assistir ao vivo depois de muito tempo. Excelente programa, parabéns, Toledo e Kennedy. Obrigado, Álvaro. Valeu. E o Amaury Mendes vai competir com você. Parla Tá. chantagismo sem responsabilidade. É boa. Pegou pesado, isso é bom. Leandro Serêncio, o judiciário tem que ter responsabilidade fiscal. Leandro, seletista público tem quinquênio, mas tem um teto. Ailton Fernandes Gomes, congressualismo distorção. São só variações sobre o tema. Fufuca Cacildes, juízes e policiais federais que acham que no privado ganharão mais, mudem-se para o privado. Simples. Silvia Augusto, boa tarde. O Lira cheio de mimimi. Lula Dula, absurdo. Maria Souza, esses chantagistas do Legislativo, deixando claro que não são a totalidade, têm mesmo que ser expostos e denunciados. Chega de hipocrisia. Amaury Mendes Paiva, esse pessoal ganha vantagens na base do chantagismo e manda a conta para o povão pagar. Juverini, quem aguenta o Lira prejudicando o país crescer? Topa pensar, Samuel Mendonça. Fala, Toledo, Kennedy, saudações de Campinas, saudações, Samuel. Ações. E aí, a sua síntese? Parlamentarismo de Araque. Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus. Tudo bem. E 70 assim, e poucos toques, 71 eu acho. e assim Kennedy sepulta o Parlamentarismo de presidencialismo. achaque, desculpa. Achaque, achaque. Não é Araque, não. Achaque. Repete, repete. Parlamentarismo de achaque. É também de Araque, mas é parlamentarismo de achaque. Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus. Muito Desculpa bom. aí, Giovana, conserta aí para mim, por gentileza. Giovana, que é a craque, trabalha na produção com a gente aí. Mas o pessoal do. Então, a produção vai montar nossa enquete e vocês votem lá, por favor, para ver se dessa vez a gente perde, né? Faz tempo que isso não acontece. Faz tempo.